Minhas mãos tremiam, segurando aquele pedaço de papel amassado. As letras tortas da Júlia pareciam gritar em silêncio. Finja estar doente e vá embora. Meu coração disparou tão rápido que pensei que fosse explodir ali mesmo, na frente de todos os convidados que Ricardo havia trazido para o almoço. Ergui os olhos para minha filha e vi algo que nunca tinha visto antes no rosto dela. Terror puro, absoluto, daqueles que te congelam por dentro. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Naquele sábado de manhã, quando acordei, eu estava feliz. Eu juro que estava. Ricardo tinha me pedido para preparar um almoço especial para 3 sócios dele, dizendo que era importante para fechar um negócio grande. Passei a manhã toda na cozinha, preparando a melhor lasanha que eu sabia fazer, arrumando a mesa com a louça boa que tinha guardado. Queria que tudo ficasse perfeito. Queria mostrar que eu era uma boa esposa, que ele tinha feito a escolha certa ao se casar comigo há 2 anos. 2 anos. Parece uma vida inteira agora, mas naquela manhã parecia tão pouco tempo. Eu ainda me lembrava do jeito que Ricardo me olhou quando nos conhecemos naquele evento da universidade. Eu era professora de literatura. Ele era empresário, charmoso, daqueles que sabem exatamente o que falar. Meu primeiro casamento tinha terminado de forma tão dolorosa. O pai da Júlia nos abandonou quando ela tinha apenas 6 anos, que quando Ricardo apareceu, gentil e atencioso, oferecendo não apenas amor, mas estabilidade, eu me agarrei àquela promessa como quem se agarra a uma tábua no meio do oceano. Mãe! A voz da Júlia estava baixa, quase um sussurro, mas tinha urgência. Ela tinha aparecido do nada ao meu lado enquanto eu servia as entradas. Os homens conversavam na sala, Ricardo ria alto daquele jeito que eu tinha aprendido a achar encantador, e eu estava sorrindo, representando o papel de esposa perfeita. — O que foi, amor? Perguntei, ainda sorrindo, sem entender a gravidade daquele momento. Sem entender que minha vida estava prestes a ser dividida em antes e depois daquele pedaço de papel. Preciso te mostrar uma coisa. No meu quarto. Agora. Tinha algo no tom dela que me fez parar. A Júlia sempre foi uma menina quieta, observadora. Depois que o pai dela foi embora, ela se tornou ainda mais introspectiva, como se tivesse aprendido cedo demais que o mundo não era seguro. Aos 14 anos, ela era mais velha por dentro do que por fora. Eu via isso no jeito que ela olhava para as coisas, como se estivesse sempre avaliando, medindo, procurando sinais de perigo. — Júlia, eu estou no meio do almoço. Por favor. Seus olhos estavam vidrados, brilhando com lágrimas contidas. — Por favor, mãe. É importante. Engoli seco. Olhei para a sala onde os homens conversavam sobre números e negócios. Ricardo me viu e acenou, dando aquele sorriso que eu achava que era só meu. Hoje eu sei que ele tinha vários desses sorrisos, um para cada ocasião, cada pessoa que ele precisava manipular. — Tá bom, só 1 minuto. Segui Júlia escada acima. Meu estômago estava embrulhado. Será que ela estava doente? Será que tinha acontecido algo na escola? Brigas de adolescente, primeiro amor, essas coisas que toda mãe teme e ao mesmo tempo acha que pode controlar. Eu não fazia ideia. Não fazia a menor ideia do abismo que estava prestes a se abrir debaixo dos meus pés. Ela fechou a porta do quarto e se encostou nela, como se estivesse bloqueando uma ameaça. Suas mãos tremiam quando pegou um caderno da mochila e arrancou uma folha. Começou a escrever, rápido, desesperado. Eu ia falar, ia perguntar por que diabos ela estava escrevendo ao invés de simplesmente falar, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Quando ela virou o papel para mim, meu mundo parou. Finja estar doente e vá embora. — Júlia, que brincadeira é essa? Sussurrei, sentindo um frio subir pela espinha. Ela escreveu de novo, mais rápido. — Não é brincadeira. Ele vai te matar. Hoje. Confia em mim. Senti minhas pernas bambearem. Tive que me sentar na cama dela. Matar? Ricardo? O homem que me levava café na cama, que chamava minha filha de minha princesa, que tinha chorado quando me pediu em casamento, dizendo que eu tinha salvado a vida dele? Aquilo era loucura. Tinha que ser.
Mas quando olhei nos olhos da Júlia, vi que ela estava absolutamente séria. Mais que séria, apavorada. Ela continuou escrevendo, as palavras saindo tortas, apressadas. Ontem à noite, ouvi ele no escritório. Estava ao telefone, falando sobre veneno no seu chá. Sobre fazer parecer ataque cardíaco. Sobre 5 milhões de reais de seguro. 5 milhões. O seguro de vida que Ricardo tinha insistido para eu fazer 6 meses atrás. É para nossa segurança, ele tinha dito. Para proteger você e a Júlia se algo acontecer comigo. Mas ele tinha feito questão que o valor fosse alto, muito alto, e que ele fosse o beneficiário. Confia em mim, amor. É procedimento padrão. E você? O que faria se descobrisse que a pessoa que dorme ao seu lado todas as noites estava planejando te matar? Peguei o papel das mãos dela e escrevi, porque de repente eu entendia por que ela não estava falando. Ele pode estar escutando? Ela assentiu, lágrimas descendo pelo rosto. Escrevi de novo. Você tem certeza absoluta? Ela assentiu outra vez, mais enfática. Pegou o papel e escreveu uma última coisa. Ouvi tudo, mãe. Cada palavra. O chá já está preparado. Ele vai oferecer quando você voltar. Precisamos sair, agora. Fechei os olhos. Respirei fundo. Senti como se o chão estivesse se abrindo debaixo de mim e eu estivesse caindo, caindo sem parar. Todas as memórias dos últimos 2 anos passaram pela minha cabeça em segundos. O primeiro encontro. O pedido de casamento. A lua de mel em Campos do Jordão. As noites em que ele me abraçava e dizia que eu era a mulher da vida dele. As vezes que ele foi tão carinhoso com a Júlia, levando ela no cinema, ajudando com lição de casa. Tudo mentira. Tudo uma farsa elaborada, meticulosa, para chegar a esse momento. Ou eu estava ficando louca, ou minha filha estava tendo um surto, ou... Olhei para ela de novo, para aqueles olhos assustados mas determinados. A Júlia nunca mentiu para mim, nem uma vez na vida. Ela não tinha criatividade para inventar uma coisa dessas. E o medo que eu via ali era real, visceral, do tipo que não se finge. Confiei nela. Peguei o papel e escrevi. Vamos fingir que você passou mal. Forte dor de cabeça. Vou dizer que preciso te levar na farmácia. Arrume suas coisas mais importantes. Rápido, sem barulho. Ela assentiu e começou a se mexer. Pegou a mochila da escola, colocou o celular, o carregador, algum dinheiro que tinha guardado. Eu desci primeiro, o coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Ricardo estava servindo vinho para os convidados. Quando me viu, sorriu. Aquele sorriso que eu tinha amado, que agora me dava náusea. Tudo bem, amor? Perguntou, se aproximando, colocando a mão na minha cintura com tanta naturalidade, tanta intimidade falsa. A Júlia não está se sentindo bem, dor de cabeça forte, acho que é enxaqueca. Vou levar ela na farmácia, pegar um remédio mais forte. Vi algo passar pelos olhos dele, algo rápido demais para identificar. Surpresa? Irritação? Ou era paranoia minha? Quer que eu vá com vocês? Ele ofereceu, mas sem muita convicção. Não precisa, é rápido. Você fica com seus convidados, volto logo. Tem certeza? Eu posso... Tenho. Fica tranquilo. Ele olhou para mim por um segundo, mais longo do que deveria. Será que ele suspeitava? Será que meu rosto estava transparecendo o pânico que eu sentia por dentro? Tá bom. Mas volta logo, sim? Queria que você tomasse um chá comigo depois que eles forem embora. Comprei aquele chá especial que você adora. Meu sangue congelou. Chá especial. Claro, volto logo. Subi correndo, peguei a Júlia, minha bolsa, as chaves do carro. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada degrau da escada era uma montanha. Passamos pela sala novamente, eu segurando a Júlia pela cintura como se ela realmente estivesse passando mal. E saímos. Só quando entrei no carro, fechei a porta e liguei o motor é que comecei a tremer de verdade. As mãos mal conseguiam segurar o volante. Mãe. A voz da Júlia saiu rouca. Mãe, dirige. Por favor, dirige. Pisei no acelerador. Saímos do condomínio. Peguei a avenida principal. E só então,
quando já estávamos a uns 3 quilômetros de casa, estacionei em um posto de gasolina vazio. Me conta tudo. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Tudo, Júlia. Desde o começo. Ela estava chorando agora, soluçando. Eu levantei para ir no banheiro ontem à noite, umas 2 da manhã. Vi luz acesa no escritório dele. Achei estranho porque você tinha dito que ele tinha ido dormir cedo. Fui até lá. A porta estava entreaberta. Ele estava no telefone. E o que você ouviu? Ele estava falando com alguém. Não sei quem, mas estava falando sobre você. Sobre como tudo estava indo conforme o plano. Que só faltava executar a última parte. Falou sobre o veneno que tinha comprado, sobre misturar no chá de ervas que você gosta, sobre o momento certo sendo durante o almoço de hoje, porque todo mundo acharia que foi ataque cardíaco por estresse. Minha respiração estava curta. Tem certeza que ouviu isso? Absoluta. Ele falou sobre o dinheiro do seguro, 5 milhões. Falou que com isso ia pagar todas as dívidas e ainda sobrava. Falou que tinha sido fácil te convencer a fazer o seguro, que você confiava nele completamente. Ele riu, mãe. Riu quando disse que você nunca desconfiou de nada. Senti uma bile subir pela garganta. Abri a porta do carro e vomitei. Vomitei o café da manhã. Vomitei 2 anos de mentiras. Vomitei a vida que eu pensava que tinha. A Júlia segurou meu cabelo, como eu fazia com ela quando ela era pequena e ficava doente. Quando parei, quando consegui respirar de novo, eu só conseguia repetir uma palavra. Por quê? Dinheiro. A voz dela estava amarga, velha demais para 14 anos. Ele falou no telefone que a empresa dele faliu faz tempo, que ele está cheio de dívidas, que se casou com você para pegar sua herança, mas que não foi suficiente, que o seguro era o plano desde o começo. Minha herança. O apartamento que vendi quando me casei com ele. Os 200 mil reais que eu tinha guardado a vida inteira, que eram para a faculdade da Júlia, para nossa segurança. Ele tinha me convencido a investir em um negócio dele. Disse que ia dobrar o dinheiro em 2 anos. Eu confiei. E você, já confiou tanto em alguém que entregou tudo sem questionar? Precisamos ir na polícia. Minha voz estava falhando. Precisamos denunciar. E falar o quê? Que eu ouvi uma conversa de telefone sem provas? Ele é rico, mãe, respeitado, conhecido. Quem vai acreditar em mim contra ele? Ela tinha razão. Deus, ela tinha razão. Uma adolescente de 14 anos contra um empresário de sucesso. Minha palavra contra a dele. E eu não tinha prova nenhuma. Nada além do medo na voz da minha filha e um bilhete amassado no meu bolso. Então o que a gente faz? Sussurrei. A Júlia me olhou com uma determinação que me assustou. A gente consegue provas. Como? Voltando para casa, entrando no escritório dele, fotografando tudo. Júlia, isso é loucura. Se ele perceber, ele acha que a gente foi na farmácia. A gente volta, eu finjo que ainda estou passando mal e vou pro meu quarto. Você distrai ele e os convidados. Eu entro no escritório, tiro fotos de tudo que for importante, do veneno, dos documentos, o que eu conseguir achar. Quando tivermos as provas, aí sim vamos na polícia. Olhei para minha filha. Minha menininha que até ontem eu achava que precisava proteger de tudo. E ali estava ela, com um plano, com coragem, me protegendo. É muito perigoso. Mais perigoso é deixar ele te matar, mãe. Ela estava certa. E eu estava apavorada, mas não tinha escolha. Se fôssemos embora agora, sem provas, ele ia atrás da gente. Ia usar toda a influência dele, todo o charme, ia convencer todo mundo que eu estava louca, que tinha sequestrado minha própria filha. Ele tinha 2 anos de construção de imagem perfeita. Eu tinha o quê? Um bilhete e uma história que parecia delírio. Precisávamos das provas. Tá bom. Respirei fundo, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Vamos fazer isso, mas com cuidado, muito cuidado. Voltamos para casa. Meu coração estava aos pulos. Quando entramos, Ricardo estava na porta, acenando para os convidados que estavam indo embora. Quando nos viu, franziu a testa. Já voltaram? Pensei que iam demorar mais. A farmácia estava fechada. Voltamos para pegar o remédio que eu tinha guardado aqui mesmo. Consegui manter a voz firme. Foi a melhor atuação da minha vida. A Júlia está melhor? Um pouco.
Ela vai deitar. Acho que precisa de repouso. Ele olhou para a Júlia com uma expressão que eu não consegui decifrar. Preocupação? Dúvida? Ou eu estava começando a ver monstros onde antes via apenas meu marido? Então vai descansar, princesa. Depois a gente conversa. Júlia assentiu e subiu. Eu fiquei ali, ao lado desse homem que planejava me matar. E sorri. Sorri e disse que ia preparar um café, que ele devia estar cansado da reunião. Enquanto eu mexia o café na cozinha, as mãos tremendo, conseguia ouvir os passos dele pela casa. Passos pesados, determinados. Passos de quem estava prestes a cometer um assassinato. E lá em cima, trancada no escritório dele, minha filha de 14 anos estava roubando as provas que podiam nos salvar, ou nos condenar. Cada segundo que passava parecia uma hora. Eu estava na cozinha fingindo normalidade, mexendo o café que já estava pronto há 5 minutos, reorganizando xícaras que já estavam organizadas, qualquer coisa para parecer ocupada, enquanto minha filha vasculhava o escritório do homem que planejava me assassinar. Meus ouvidos estavam atentos a qualquer som vindo do andar de cima. Um rangido, um objeto caindo, qualquer coisa que pudesse denunciar a presença dela ali. Ricardo estava na sala, mexendo no celular. De vez em quando ele levantava os olhos e olhava na minha direção. Será que ele desconfiava? Será que percebeu algo diferente no meu jeito de falar, no meu olhar? Eu tentava manter o rosto neutro, mas por dentro eu estava me despedaçando. Como é que se age normalmente quando você descobre que sua vida inteira dos últimos 2 anos foi uma mentira construída para te matar? Amor, esse café não fica pronto nunca? A voz dele veio tranquila, até bem-humorada. Como se fosse um sábado normal. Como se daqui a pouco ele não fosse tentar me envenenar. Já está saindo. Minha voz tremeu um pouco. Tossi para disfarçar. Acho que estou pegando a gripe da Júlia. Ele se levantou e veio até a cozinha. Cada passo dele na minha direção fazia meu coração acelerar. Quando ele ficou atrás de mim, colocando as mãos nos meus ombros, precisei de toda a minha força para não gritar, não me afastar correndo, não mostrar o terror que eu sentia. Você parece tensa. Ele começou a massagear meus ombros. Aquelas mesmas mãos que tinham me acariciado tantas vezes. Aquelas mesmas mãos que iam segurar a xícara de chá envenenado e me oferecer com um sorriso. Está tudo bem? Só cansada. Foi uma manhã corrida com o almoço e agora a Júlia passando mal. Ela tem passado mal bastante ultimamente, não? Ele disse isso com um tom casual, mas havia algo ali. Uma insinuação. Um teste. Meu sangue gelou. Será que ele sabia? Será que tinha percebido que a Júlia andava diferente, observadora demais, desconfiada? É a idade. Adolescente, né? Hormônios, essas coisas. Ele continuou massageando, mas eu sentia a pressão aumentando, como se ele estivesse tentando me imobilizar. Ou talvez ela esteja inventando. Crianças fazem isso quando querem atenção. A Júlia não é de inventar doença. Todo mundo inventa quando convém. Sua voz tinha ficado mais fria. Todo mundo mente quando precisa. Eu me virei para encará-lo, tentando parecer confusa e não apavorada. Do que você está falando? Ele me olhou por um longo momento. Aqueles olhos que eu tinha achado tão lindos no dia que nos conhecemos. Castanhos, profundos. Agora, eles me pareciam vazios. Como olhar para um abismo. De nada. O sorriso voltou, rápido demais, artificial demais. Só estou dizendo que todo mundo tem seus segredos, suas mentiras pequenas. Faz parte de ser humano. Nesse momento, ouvimos um ruído vindo do andar de cima. Um baque surdo, como se algo tivesse caído. Ricardo parou de massagear meus ombros. O que foi isso? Deve ser a Júlia. Ela está no quarto dela, lembra? O barulho veio do corredor. Ele já estava se movendo em direção à escada, do lado do meu escritório. Meu coração parou. Ela deve ter ido no banheiro, mas ele já estava subindo, rápido, decidido. E eu atrás dele, meu cérebro trabalhando em velocidade máxima, tentando inventar alguma desculpa, alguma explicação. Quando chegamos no corredor do 2º andar, a porta do escritório dele estava fechada, como ele sempre deixava. Ele girou a maçaneta. Trancada por dentro. Júlia! Ele bateu na porta, a voz ainda controlada, mas eu podia sentir a tensão.
Júlia, você está aí dentro? Silêncio. Júlia! Agora ele gritou, e foi a primeira vez que eu o vi perder a compostura. Ele socou a porta com força. Abre essa porta agora! Ricardo, calma, ela deve estar... Ela está no meu escritório. Ele se virou para mim, e o que eu vi ali me fez dar um passo para trás. A máscara tinha caído. Aquele não era mais o homem charmoso, gentil que me conquistou. Era outra pessoa. Ou talvez fosse a pessoa real que sempre esteve ali, escondida. O que diabos ela está fazendo no meu escritório? Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Júlia estava ali, o rosto pálido mas determinado. Ela segurava o celular na mão. Passei mal. A porta do banheiro estava trancada. Vim procurar outro e acabei entrando aqui sem querer. Era uma mentira terrível. Uma criança de 6 anos contaria melhor. Mas foi o que ela conseguiu improvisar. Ricardo olhou para ela, depois para mim, depois para ela de novo. Eu podia ver os pensamentos dele trabalhando, conectando pontos, chegando à conclusão que ele não queria acreditar, mas que fazia todo o sentido. Sem querer, ele repetiu, a voz perigosamente baixa. Entrou no meu escritório trancado sem querer. A porta estava aberta. Eu sempre tranco essa porta. Hoje estava aberta. Júlia levantou o queixo, desafiadora. Minha menininha corajosa, mentindo na cara do monstro. E você? Teria coragem de encarar seu algoz para proteger quem você ama? Ricardo deu um passo na direção dela. Eu me coloquei na frente, instintivamente, meu corpo entre ele e minha filha. Ela estava passando mal, Ricardo. Foi um engano inocente. Inocente? Ele riu, mas não havia humor nenhum ali. Só algo escuro, raivoso. Vocês duas acham que eu sou idiota? Vocês acham que eu não percebi? Percebeu o quê? Tentei manter a voz firme, mas estava saindo trêmula. Vocês saíram correndo daqui mais cedo. Voltaram rápido demais. E agora ela está fuçando no meu escritório. Ele apontou para Júlia. O que você viu? O que você ouviu? Eu não sei do que você está falando. A voz da Júlia era firme, mas eu via suas mãos tremendo. Mentirosa! Ele gritou tão alto que eu pulei. Sua mentirosa! Você ouviu, não foi? Ontem à noite. Eu vi luz acesa no corredor, mas quando fui ver você já tinha voltado para o quarto. Mas você ouviu. Ouviu! Não adiantava mais negar. Ele sabia. E se ele sabia... Júlia, vai para o seu quarto. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Agora. Ninguém vai a lugar nenhum. Ricardo bloqueou a passagem. Ele era maior que nós duas, mais forte. E pelos olhos dele, eu sabia que ele tinha cruzado alguma linha interna. O plano cuidadoso tinha desmoronado, e agora ele estava improvisando. E homens desesperados são perigosos. Nós vamos ter uma conversinha, os três. Sai da frente, Ricardo. Oh, o quê? Você vai gritar? Vai chamar a polícia? Ele sorriu, mas era um sorriso terrível. E dizer o que exatamente? Que seu marido amoroso te ofereceu um chá? Que você planejou me matar pelo dinheiro do seguro? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Estava tudo exposto agora, sem volta. Ele ficou muito quieto, o tipo de quietude que vem antes de uma tempestade. Provas, ele sussurrou. Vocês têm provas de alguma coisa? Júlia apertou o celular contra o peito. Naquele momento, eu soube que sim. Ela tinha conseguido. Tinha fotografado algo. E Ricardo também sabia. Me dá esse celular. Ele estendeu a mão. Não. Me dá esse celular agora. Ele deu um passo à frente, e eu vi na cara dele que ele ia pegar o telefone à força se fosse preciso. Corre, Júlia! Eu me joguei nele. Literalmente me joguei, usando meu corpo como barreira, agarrando seus braços, tentando dar tempo para minha filha fugir. Ele era mais forte, muito mais forte, mas a surpresa jogou a favor. Ele cambaleou para trás. Seu celular também! Ele gritou atrás de mim, mas Júlia já estava correndo para o quarto dela. Eu ouvi a porta bater e a tranca girar. Ricardo me empurrou com força. Caí no chão do corredor, batendo o ombro com força na parede. Dor, aguda, queimando, mas não tinha tempo para sentir dor. Ele foi até a porta do quarto da Júlia e começou a chutar. Abre essa porta!
Abre agora, ou eu derrubo essa merda! Eu me levantei, cambaleando. Corri até ele, tentei puxar ele para longe, mas ele me deu um tapa que me jogou de novo no chão. Meu rosto ardeu. Senti gosto de sangue na boca. Ricardo, para! Para, por favor! Mas ele não parava. Continuava chutando a porta. A madeira estava começando a rachar. Mais alguns chutes e ele conseguiria entrar. Mãe! A voz de Júlia veio de dentro do quarto, apavorada. Levantei de novo. Não sei de onde tirei forças, mas levantei. Me joguei nas costas dele, agarrei seu pescoço, fiz qualquer coisa para distraí-lo, para dar tempo. Ele me pegou pelo braço e me arremessou. Literalmente me arremessou contra a parede. Minha cabeça bateu. Pontos pretos dançaram na minha visão. Quando consegui focar de novo, ele tinha chutado a porta uma última vez e ela tinha cedido. Ele entrou no quarto da Júlia. Arrastei meu corpo dolorido até a porta. Dentro, Júlia estava encurralada perto da janela, o celular ainda na mão. Me dá o telefone e ninguém sai machucado. A voz dele estava calma de novo. Calma demais. A calma de quem já decidiu que vai fazer o que for necessário. Não. Júlia estava chorando agora, mas ainda desafiadora. Não vou te dar. Júlia, não seja burra. Você é uma criança. Não entende o que está acontecendo aqui. Me dá o telefone e a gente esquece tudo isso. Eu entendo perfeitamente. Você casou com a minha mãe por dinheiro, roubou a gente e agora quer matar ela. Ninguém vai matar ninguém. Foi um mal-entendido. Eu estava fazendo um teste de fidelidade. Queria ver se vocês confiavam em mim. A mentira era tão absurda que eu quase ri. Quase. Se não estivesse tão apavorada. Mentiroso! Júlia cuspiu a palavra. Vi as fotos que tirei. Do vidro de veneno sem rótulo. Do papel com data e hora de hoje escrito executar plano. Dos documentos da sua empresa falida. Da conta offshore com o dinheiro da minha mãe. Se tudo. O silêncio que se seguiu foi o mais assustador de todos. Ricardo olhou para ela. Depois para mim. E então ele fez algo completamente inesperado. Ele riu. Não foi uma risada alegre. Foi uma risada de quem acabou de perceber que o jogo acabou e que não tem mais nada a perder. Sabe de uma coisa? Ele disse, a voz estranhamente leve. Você tem razão. Sobre tudo. Casei com sua mãe pelo dinheiro. Fingi que amava ela. Fingi que me importava com você. E sim, ia matá-la hoje. Ia colocar arsênico no chá dela, esperar ela ter uma convulsão bonita e então chamar a ambulância todo desesperado. Ataque cardíaco fulminante. Trágico. Iam até me consolar no velório. Ouvi essas palavras saindo da boca dele e algo dentro de mim morreu. Mesmo sabendo, mesmo tendo ouvido da Júlia, ouvir dele, ouvir a confirmação tão casual, tão fria, 5 milhões. Ele continuou, como se estivesse contando uma anedota. Dava para pagar todas as minhas dívidas e ainda sobrava para começar de novo. Em outro lugar, outro nome talvez, outra idiota confiante para enganar. Seu monstro. Consegui sussurrar. Monstro? Ele se virou para mim. Monstro porque fui esperto? Porque vi uma oportunidade e aproveitei? Você era tão fácil, Vera. Tão carente. Tão desesperada por alguém que te amasse depois que aquele fracassado do seu ex te largou. Foi só ser gentil, só fingir interesse, e você abriu as pernas e a carteira. As palavras eram facas. Cada uma delas me cortava por dentro. E você? Ele olhou para Júlia. Sua pestinha metida. Eu tentei ser legal com você. Tentei fazer você gostar de mim. Mas você sempre olhou para mim com desconfiança. Sempre ficou com esse ar de superior, como se soubesse que eu não era bom o suficiente. Pois saiba que você estava certa. Eu nunca quis ser seu paizinho. Eu só queria o dinheiro da sua mãe. Eu sabia. Júlia disse, as lágrimas caindo. Desde o começo eu sabia que você era falso. Então devia ter falado. Ele deu um passo na direção dela. Devia ter avisado sua mãe. Mas você ficou quietinha, não ficou? Porque no fundo você queria que sua mãe fosse feliz, mesmo que fosse uma mentira. Mas agora você estragou tudo. Ele estava a poucos passos dela. Eu me levantei, mas minhas pernas mal me sustentavam. Júlia, me dá o telefone. Última chance.
Não. Então eu vou pegar. Ele avançou. Júlia se virou e jogou o celular pela janela aberta. Tudo parou por um segundo. Ricardo correu até a janela e olhou para baixo. O celular tinha caído no jardim, 2 andares abaixo. Ele se virou para nós e a fúria no rosto dele era algo que eu nunca tinha visto em nenhum ser humano. Agora sim vocês me ferraram, ele disse, a voz baixa e perigosa. Agora sim. Ele saiu do quarto. Ouvi seus passos pesados descendo a escada. Corri até Júlia, abracei ela forte. Está bem? Você está machucada? Não. E você? Toquei meu rosto. O lábio estava inchado, ia ficar roxo, mas nada estava quebrado. Temos que sair daqui, agora. Como? Ele está lá embaixo. Vai nos parar. Olhei pela janela. O jardim estava lá embaixo, parecendo muito longe, mas havia o telhado da varanda logo abaixo da janela do quarto, e do telhado até o chão eram só uns 2 metros. Vamos descer pela janela. Mãe, é muito alto. É a única saída. Ele vai subir de novo, e quando subir... E não terminei a frase. Não precisava. Ouvi barulho vindo da escada. Ele estava subindo de novo, e dessa vez trazia algo nas mãos. Não tivemos tempo de pensar. Amarrei os lençóis da cama de Júlia, prendendo na perna da cama que era de ferro maciço. Joguei pela janela. Não chegava até o chão, mas chegava no telhado da varanda. Você primeiro. Vai! Júlia hesitou só um segundo, depois subiu no parapeito e começou a descer. Eu segurava os lençóis de cima, rezando para que aguentassem o peso. Ricardo chegou na porta. Quando viu Júlia descendo, ele correu. Seu celular! Ele gritou. Me dá seu celular! Era isso. Era o que ele tinha ido buscar lá embaixo. Meu celular, para que não pudéssemos chamar ninguém. Júlia tinha chegado no telhado da varanda. Mãe, vem! Joguei meu celular pela janela também, bem longe. Subi no parapeito. Ricardo agarrou meu braço. Você não vai a lugar nenhum. Chutei. Chutei com toda a força que tinha. Acertei o peito dele. Ele cambaleou, largou meu braço, agarrei os lençóis e comecei a descer. Minhas mãos queimavam. A fricção estava arrancando a pele. Sentia sangue, mas não podia parar. Ricardo apareceu na janela. Voltem aqui, suas loucas. Eu vou chamar a polícia. Vou dizer que vocês me atacaram, que vocês estão perturbadas. Cheguei no telhado. Júlia já tinha descido para o jardim. Desci atrás dela. Quando meus pés tocaram a grama, peguei os 2 celulares que tinham caído. O da Júlia tinha a tela rachada, mas ainda funcionava. O meu estava intacto. O portão, Júlia apontou. O portão principal do condomínio. Ricardo provavelmente já estava descendo as escadas, vindo atrás da gente. Corremos. Minhas pernas doíam, minha cabeça latejava, mas corremos. Chegamos no portão. Trancado. Precisava de senha ou controle. O muro! Júlia apontou para a lateral, onde havia uma parte mais baixa por causa da diferença de terreno. Escalamos. Arranquei a unha no concreto. Não senti. Passamos para o outro lado e caímos na calçada. Olhei para trás e vi Ricardo saindo da casa, correndo na nossa direção. Um táxi passava. Acenei desesperada. Ele parou. Por favor, nos leve. É urgente. Entramos. Dirige agora. O taxista olhou para nós, assustado. 2 mulheres sujas, machucadas, desesperadas, mas ele dirigiu. E enquanto nos afastávamos, eu olhei para trás e vi Ricardo parado no meio da rua, nos encarando, até desaparecermos na curva. Júlia estava tremendo ao meu lado. Abracei ela forte. Conseguimos, sussurrei. A gente conseguiu. Mas no fundo eu sabia que aquilo estava longe de terminar. Fernanda chegou em menos de meia hora. Eu a vi de longe, caminhando rápido pela praça de alimentação, o blazer impecável, a pasta de couro debaixo do braço, os olhos vasculhando a multidão até nos encontrar. Quando ela me viu, seu rosto mudou. Não era pena, era raiva. Raiva pura. Meu Deus, Vera. Ela se sentou ao nosso lado, pegou minhas mãos. Elas estavam queimadas, em carne viva por causa da corda de lençóis. O que esse desgraçado fez com vocês? Contei tudo, cada detalhe. O bilhete da Júlia,
O plano de envenenamento, a fuga pela janela, as ameaças. Fernanda ouvia em silêncio, mas eu via sua mandíbula ficando cada vez mais tensa, as mãos apertando a caneta que ela segurava. Me mostra as fotos. Ela pediu para Júlia. Minha filha desbloqueou o celular e passou para ela. Fernanda ampliou cada imagem, estudando os detalhes com olhos de quem já tinha visto muita maldade na vida, mas ainda conseguia se chocar. Isso aqui, ela apontou para o frasco de vidro escuro. Esse é o veneno? Foi o que eu encontrei no escritório dele. Júlia respondeu, a voz trêmula. Estava escondido atrás de uns livros na prateleira alta, sem rótulo, sem nada. E esses documentos? Fernanda continuou passando as fotos. Contas offshore, transferências. Vera, você sabia de alguma coisa disso? Balancei a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos de novo. Nada. Ele sempre cuidou do dinheiro. Dizia que eu não precisava me preocupar com essas coisas. Que ele estava investindo meu dinheiro da herança em negócios seguros. Eu confiei. Ele te roubou sistematicamente. Fernanda falou baixo, mas com uma dureza que me fez estremecer. E quando o dinheiro acabou, decidiu que você valia mais morta do que viva. Ouvir aquilo em voz alta foi como levar um soco no estômago. Era a verdade crua, sem filtro. Eu não era uma esposa para Ricardo. Era uma conta bancária. E quando a conta zerou, virei uma apólice de seguro. O que a gente faz agora? Perguntei, odiando como minha voz soava pequena, assustada. Agora a gente vai à delegacia, antes que ele termine de plantar a versão dele. Fernanda guardou a pasta e se levantou. Mas tem uma coisa que vocês precisam entender. Vai ser a palavra de vocês contra a dele. Ele é empresário conhecido, tem contatos, tem dinheiro para pagar advogados caros. As fotos ajudam, mas ele vai tentar desqualificar tudo. Vai dizer que foram adulteradas, que vocês invadiram a privacidade dele, que isso é perseguição de uma esposa desequilibrada. Mas a gente tem provas, Júlia protestou. E ele vai ter uma história melhor. Fernanda olhou para minha filha com uma franqueza brutal. Sinto muito, Júlia, mas é assim que funciona. Verdade e justiça nem sempre são a mesma coisa. Senti meu estômago revirar. Então você está dizendo que a gente não tem chance? Não. Estou dizendo que vai ser difícil, mas não impossível. Ela colocou a mão no meu ombro. Eu conheço o delegado Moreira. Ele é bom, justo. Se a gente conseguir que ele assuma o caso, se a gente conseguir que a perícia analise aquele frasco antes do Ricardo fazer ele sumir, a gente tem uma chance. Então ainda era uma questão de corrida. Quem chegava primeiro? Quem contava na história primeiro? Quem era mais convincente? E eu estava exausta, machucada, apavorada. Como eu ia competir com Ricardo, que era tão bom em mentir que tinha me enganado por 2 anos inteiros? Saímos do shopping. O carro da Fernanda estava no estacionamento. Entramos em silêncio. Júlia estava no banco de trás, abraçada comigo, o corpo dela tremendo de vez em quando. Eu passava a mão no cabelo dela, tentando transmitir uma segurança que eu não sentia. Vocês vão ter que ser fortes agora, Fernanda falou enquanto dirigia. Ricardo vai estar lá. Vai tentar fazer vocês parecerem loucas. Vai chorar, vai fazer cena, vai interpretar o marido desesperado. Não caiam nessa. Não reajam. Deixem eu falar. E se não funcionar? Sussurrei. Vai funcionar. Mas até ela não parecia totalmente convencida. A delegacia era um prédio cinza, feio, que cheirava a café velho e papel. Quando entramos, o ambiente estava agitado. Policiais conversando, telefones tocando, o barulho típico de um sábado à tarde em uma delegacia movimentada. Preciso falar com o delegado Moreira. Fernanda foi direto ao balcão. É urgente. Ele está em atendimento no momento. A escrivã respondeu sem olhar para cima. Vai ter que esperar. Com quem ele está? Não posso passar essa informação, doutora. Fernanda se inclinou sobre o balcão. Márcia, sou eu, Fernanda Santos. A pessoa que está com ele agora é um homem chamado Ricardo Mendes? A escrivã finalmente olhou para cima. Reconheceu Fernanda. E seu rosto confirmou antes mesmo dela falar. Doutora, eu não posso... Ele está fazendo uma denúncia falsa contra a minha cliente. Preciso entrar agora. Fernanda, você sabe que não posso deixar... Márcia. A voz da Fernanda ficou dura como aço.
Uma mulher e uma criança estão em perigo. E o homem que está aí dentro mentindo para o delegado Moreira é o perigo. Eu entro agora ou eu entro daqui 5 minutos com uma ordem judicial. Você decide. Houve um momento de tensão. Então, Márcia suspirou e apontou para o corredor. Terceira porta à esquerda. Mas eu não te deixei entrar, entendeu? Obrigada. Caminhamos pelo corredor, meu coração batendo tão alto que tinha certeza que todo mundo podia ouvir. A terceira porta estava entreaberta. E então eu ouvi a voz dele. A voz de Ricardo. É completamente fora de controle, delegado. Ela não está tomando os medicamentos. O psiquiatra já tinha alertado sobre episódios psicóticos, mas eu achei que conseguia lidar. E agora ela levou minha enteada. Uma menina de 14 anos. Deus sabe o que pode fazer com ela nesse estado. Medicamentos. Psiquiatra. Episódios psicóticos. Ele estava construindo uma narrativa completa. Eu era a louca. Ele era a vítima. Fernanda empurrou a porta completamente. Ricardo estava sentado de frente para uma mesa, falando com um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. O delegado Moreira. Quando Ricardo nos viu, seu rosto mudou. Por uma fração de segundo, vi raiva pura. Mas então, a máscara voltou, e ele estava de pé, preocupação falsa estampada no rosto. Vera, graças a Deus. Júlia, meu amor, você está bem? Ele deu um passo na nossa direção e Fernanda literalmente se colocou entre nós. Nem mais um passo. Quem é você? Ricardo olhou para ela com fingida confusão. Fernanda Santos, advogada da senhora Vera Mendes. E estou aqui para garantir que minha cliente não seja vítima de uma tentativa de homicídio disfarçada de preocupação conjugal. O delegado Moreira se levantou. Doutora Fernanda, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, delegado, é que esse homem tentou assassinar minha cliente hoje. E agora está tentando fazer ela parecer insana para que ninguém acredite nela quando ela o denunciar. Ricardo riu. Foi uma risada perfeita, cheia de descrença, de dor, de um homem sendo falsamente acusado. Isso é insano. Delegado, está vendo? Está vendo o que eu disse? Minha esposa está delirando e agora trouxe uma advogada para corroborar as fantasias dela. Fantasias? Fernanda tirou o celular da Júlia da bolsa. Júlia, mostra ao delegado o que você fotografou hoje no escritório dele. Júlia, com as mãos tremendo, passou as fotos. O delegado pegou o celular, começou a analisar. Vi seu senho franzir a cada imagem. Isso é invasão de privacidade. Ricardo protestou, mas havia um fio de desespero na voz agora. Ela invadiu meu escritório. Essas fotos são ilegais. Quer dizer que as fotos são reais? Fernanda devolveu rápido. Que os documentos de fraude financeira existem? Que o frasco de líquido sem identificação está realmente no seu escritório? Ricardo abriu a boca. Fechou. O delegado estava olhando para ele agora com uma expressão diferente. Senhor Mendes. A voz do delegado estava mais fria. O senhor pode explicar o que é esse frasco? Vitaminas. Suplementos importados. Eu tiro do frasco original porque... Vitaminas. O delegado repetiu cético. Sem rótulo. É um suplemento caro. Eu não quero que... E essas transferências para contas offshore? Esses documentos que mostram sua empresa falida? Sua esposa sabe disso? São assuntos de negócios. Ela não entende essas coisas. Por isso o senhor escondeu dela que desviou o dinheiro da herança dela? Fernanda interrompeu. Por isso contraiu um seguro de vida de 5 milhões em nome dela, sem que ela soubesse o valor real? Eu vi Ricardo perceber que estava perdendo o controle. Vi o pânico começar a rachar sua fachada perfeita. Delegado, isso é um absurdo. É uma armação. Essa mulher sempre teve ciúmes, sempre foi controladora e agora está... Mentira! A voz saiu de mim antes que eu pudesse conter. Todas as vezes que eu engoli suas palavras, todos os momentos que eu fiquei quieta, tudo explodiu de uma vez. Você mentiu para mim desde o primeiro dia. Me seduziu, me manipulou, roubou todo o dinheiro que eu tinha guardado para minha filha. E quando não foi suficiente, quando você afundou em dívidas, decidiu que eu valia mais morta. Vera, amor, você está confusa. Você não sabe o que está... Não me chama de amor. Eu estava gritando agora e não me importava.
Você ia me envenenar hoje. Minha filha ouviu você ao telefone planejando cada detalhe. Uma adolescente confusa ouviu metade de uma conversa e interpretou errado. Eu ouvi tudo. A voz da Júlia era baixa, mas firme. Ela deu um passo à frente, enfrentando o homem que tinha vivido na nossa casa por 2 anos. Você estava no telefone às 2 da manhã. Falou sobre o veneno, sobre o seguro de 5 milhões. Você disse que foi fácil me convencer a fazer o seguro alto, que eu confiava em você completamente, e você riu quando disse isso. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ricardo olhou para Júlia com um ódio que fez meu sangue gelar. Ali estava o homem real, não o marido charmoso, não o padrasto atencioso, o sociopata frio, calculista, que via pessoas como peças de xadrez. Você, ele começou, a voz baixa e perigosa. Você é uma mentirosa, uma pirralha mimada que nunca me aceitou como pai. Está tentando me destruir porque tem ciúmes da atenção que eu dou para sua mãe. Júlia não é mentirosa, falei, colocando minhas mãos nos ombros dela. E você nunca foi pai dela. Você só representou esse papel enquanto precisava manter a farsa. Senhor Mendes. O delegado Moreira colocou o celular na mesa. Vou precisar que o senhor permaneça aqui enquanto envio uma equipe para recolher esse frasco. E vou precisar de acesso aos documentos financeiros que aparecem nessas fotos. Vocês não podem simplesmente invadir minha casa. Eu tenho direitos. O senhor tem direitos, o delegado concordou. E também tem obrigações, especialmente quando há indícios de tentativa de homicídio. Indícios? Isso são fotos tiradas ilegalmente por uma criança influenciada por uma mãe paranoica. Então o senhor não se importaria se nosso perito analisar o conteúdo desse frasco? Fernanda perguntou docemente. Se forem mesmo vitaminas, isso vai provar sua inocência imediatamente. Vi o momento exato em que Ricardo entendeu que estava encurralado. Se ele deixasse analisarem, ia provar que era veneno. Se ele se recusasse, ia parecer culpado. E se ele tentasse destruir as provas agora, ia ser tarde demais. A polícia já estava a caminho. Eu quero meu advogado. Ele disse finalmente, a voz sem emoção. Ótimo. O delegado pegou o telefone. Enquanto isso, vamos ter uma conversa mais longa sobre essas transferências financeiras. 2 horas depois, estava sentada em uma sala de espera da delegacia, com Júlia dormindo com a cabeça no meu colo. Fernanda estava falando com o delegado no corredor. Periodicamente, eu via policiais passando, carregando sacos plásticos com evidências lacradas. O frasco, os documentos, o laptop de Ricardo. Fernanda voltou, e pelo sorriso cansado no rosto dela, eu soube antes dela falar. Arsênico, ela disse, sentando ao meu lado. O perito fez um teste preliminar. O frasco contém arsênico em concentração letal. E os documentos do laptop confirmam tudo. Fraude, desvio de dinheiro e... Ela fez uma pausa. E e-mails dele planejando isso há meses, Vera. Conversas com a pessoa que vendeu o veneno para ele. Pesquisas sobre doses letais, sobre sintomas de ataque cardíaco. Senti um nó na garganta. Meses. Ele estava planejando me matar há meses. Enquanto me beijava de manhã, enquanto dizia que me amava, enquanto dormia ao meu lado. E agora? Agora ele vai ser indiciado. Tentativa de homicídio premeditado, fraude, apropriação indébita. Vera, ele vai para a prisão. Não agora. Ele tem dinheiro para pagar fiança, mas vai a julgamento. E com essas provas, a gente ganha. Deveria estar feliz, aliviada. Mas tudo que eu sentia era um vazio enorme. 2 anos da minha vida eram mentira completa. Tem mais uma coisa. Fernanda hesitou. O delegado está investigando a morte da primeira esposa dele, Carolina Mendes. Ela morreu há 3 anos de ataque cardíaco súbito. Era jovem, saudável, 32 anos. O mundo parou. Você está dizendo que ele... Estou dizendo que existe um padrão. Casa com mulheres de posses, desvia o dinheiro e quando acabam os recursos... Ela não terminou a frase. Não precisava. Ele me contou sobre ela. Chorou. Lágrimas reais. Comecei a rir, mas era uma risada sem humor. Eu consolei ele, e o tempo todo... Pare.
Fernanda segurou meu braço. Você não tinha como saber. Ele é bom nisso. Ricardo não era apenas um homem que tentou me matar. Era um assassino em série. Calculista, paciente, metódico. E se a Júlia não tivesse acordado naquela noite? Se ela não tivesse ouvido aquela conversa? Se ela não tivesse tido a coragem de me avisar com aquele bilhete amassado? Eu estaria morta. Simples assim. Estaria deitada em algum necrotério agora, com um atestado de óbito que diria ataque cardíaco fulminante. Ricardo estaria representando o marido devastado, chorando lágrimas falsas no meu velório, recebendo abraços e condolências. E depois, alguns meses depois, estaria procurando a próxima vítima. A náusea voltou com força. Olhei para minha filha dormindo, tão jovem, tão pequena ainda, apesar da coragem de gigante que tinha demonstrado. Ela me salvou. Minha menininha de 14 anos, que tinha todos os motivos para estar com medo, que poderia ter ficado calada, que poderia ter duvidado do que ouviu, teve a força de me proteger, de nos proteger. Quanto tempo até o julgamento? Perguntei, minha voz rouca de tanto chorar, de tanto gritar, de tanto sentir. Meses, talvez um ano. Vai ser longo, Vera. Vai ser doloroso. Ele vai tentar te destruir no tribunal. Vai expor tudo da sua vida. Vai contratar investigadores para procurar qualquer coisa que possa usar contra você. Vai tentar provar que você é instável, que inventou tudo, que manipulou a Júlia. Vai ser... Fernanda parou, olhando para mim com uma honestidade brutal que eu apreciei mais do que qualquer palavra de consolo. Vai ser o inferno. Eu sei. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu achava que conseguiria. Mas a gente vai sobreviver, porque a gente já sobreviveu ao pior. Já sobrevivemos a ele. Já sobrevivemos ao dia em que ele planejou nos matar. Se a gente conseguiu sobreviver a isso, consegue sobreviver a um julgamento. Fernanda sorriu, e havia orgulho naquele sorriso. Sim, vocês já sobreviveram, e vão continuar sobrevivendo. Eu vou garantir isso. Fiquei mais 2 horas na delegacia. Dei meu depoimento completo ao delegado Moreira. Cada detalhe, desde o primeiro encontro com Ricardo até o momento em que pulei pela janela do quarto da Júlia. Ele gravou tudo, fez perguntas, anotou, pediu para eu repetir algumas partes. Foi exaustivo, foi doloroso, mas também foi libertador, de alguma forma estranha. Pela primeira vez, eu estava contando minha história. Não a versão que Ricardo tinha construído, a esposa feliz do empresário bem-sucedido, mas a verdade. A mulher que foi enganada, manipulada, roubada e quase assassinada. E estava sendo ouvida, acreditada. Uma última coisa, senhora Vera. O delegado disse quando estávamos terminando. Você está com medo dele? Pensei na pergunta. Realmente pensei. Estou, mas não do jeito que estava antes. Antes eu tinha medo sem saber por quê. Tinha aquele frio na espinha quando ele chegava em casa, aquele aperto no estômago quando ele me olhava de um jeito estranho. Mas eu ignorava porque achava que era paranoia minha. Agora eu sei que era instinto. Meu corpo sabia que ele era perigoso antes da minha cabeça aceitar. Agora, o medo é diferente. É consciente. É racional. E de alguma forma, isso me dá mais controle. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Vou pedir uma medida protetiva para você e para a Júlia. Ele não vai poder se aproximar de vocês. Se tentar entrar em contato, vai para a prisão imediatamente. Entendeu? Entendi. E senhora Vera? Ele me olhou com uma gentileza surpreendente para um homem que provavelmente via tragédias todos os dias. Você fez a coisa certa, ao confiar na sua filha, ao vir aqui. Muitas mulheres não têm essa chance. Você teve e aproveitou. Isso conta para alguma coisa. Senti as lágrimas queimarem meus olhos de novo. Obrigada. Quando saímos da delegacia, já era noite. A cidade estava iluminada, viva, indiferente ao drama que tinha se desenrolado dentro daquelas paredes cinzas. Júlia acordou no carro, confusa, desorientada. Acabou, mãe? Ela perguntou com voz sonolenta. Olhei para ela, para seus olhos ainda assustados, mas esperançosos. Acabou, meu amor. Estamos seguras agora. E pela primeira vez naquele dia interminável, eu acreditei nas minhas próprias palavras. 1 ano.
foi quanto tempo levou até o julgamento de Ricardo Mendes começar. 1 ano inteiro de espera, de audiências preliminares, de depoimentos intermináveis, de advogados tentando adiar, de perícias sendo questionadas, de cada detalhe da minha vida sendo exposto e dissecado como se eu fosse a criminosa. Teve dias que eu achei que não ia aguentar. Dias que acordava e não conseguia sair da cama. Dias que olhava para a Júlia e me perguntava se ter sobrevivido tinha valido a pena, se não teria sido mais fácil simplesmente não saber. Viver na ignorância até o fim. Mas aí eu lembrava. Lembrava do bilhete amassado, das mãos queimadas da minha filha quando descemos pela janela, do medo nos olhos dela. E eu sabia que sim, tinha valido a pena, porque a gente estava viva. E viva, a gente podia reconstruir. A terapia ajudou. Fernanda insistiu que eu e Júlia fizéssemos. No começo eu resisti. Achei que era besteira, que eu era forte o suficiente para lidar sozinha, que terapia era para gente fraca, para gente que não conseguia se virar. Mas depois da terceira noite, acordando aos gritos, suada, com o coração disparado, tendo certeza que Ricardo estava no quarto, depois da quinta vez que entrei em pânico no supermercado, porque vi um homem de terno escuro que se virava e, de repente, tinha o rosto dele. Depois de ter um ataque de pânico tão forte no meio de uma aula que tive que pedir para alguém me substituir, eu aceitei que precisava de ajuda. Que ser forte não significava carregar tudo sozinha. Que pedir ajuda era, na verdade, o ato mais corajoso que eu podia fazer. A primeira sessão foi difícil. Sentar ali, naquela sala com a psicóloga, olhando para mim com aqueles olhos gentis, mas penetrantes, esperando que eu abrisse minha vida, que expusesse minhas feridas. Chorei pelos primeiros 20 minutos sem conseguir falar. Ela só me passou lenços e esperou. Quando finalmente consegui falar, as palavras saíram em torrente, desorganizadas, pulando de um momento para outro. O bilhete, a fuga pela janela, o veneno, o julgamento, os pesadelos. Você passou por um trauma extremo. Ela tinha dito, e de alguma forma ouvir isso de uma profissional, ter alguém validando minha dor, me fez chorar ainda mais. E trauma não some porque a ameaça acabou. Seu corpo ainda está em modo de sobrevivência. Sua mente ainda está processando. É normal, é humano. E vai melhorar, mas não sozinho. Júlia também estava sofrendo. Talvez até mais do que eu porque ela era mais jovem, porque tinha menos ferramentas para lidar. Ela tinha pesadelos toda a noite. Acordava às 3 da manhã chorando, dizendo que tinha ouvido passos no corredor, que ele tinha voltado, que tinha achado a gente, que ia nos pegar dessa vez. Eu ia correndo para o quarto dela, ligava todas as luzes, mostrava que a porta estava trancada, que o alarme estava ligado, que estava tudo bem. Mas os olhos dela continuavam vidrados de medo. Ela tinha perdido quase 7 quilos em 2 meses. As roupas ficavam largas nela. As notas na escola, que sempre foram boas, despencaram. Ela parou de sair com as amigas, parou de responder mensagens. Se fechou em si mesma como uma concha tentando se proteger do mundo. Ela está tentando se fazer menor, a psicóloga explicou. Invisível. É uma resposta comum ao trauma. Se ela for pequena o suficiente, quieta o suficiente, talvez o perigo não a encontre. É instintivo. É a mente dela tentando protegê-la do jeito que sabe. Ela está com estresse pós-traumático. A psicóloga explicou numa das primeiras sessões. Vocês duas estão. É normal, é esperado e vai melhorar, mas não sozinho. Vocês precisam processar o trauma. Precisam entender que sobreviveram. Sobrevivemos. Essa palavra virou nosso mantra. Nos dias ruins, a gente sentava na sala, eu e Júlia, e repetíamos. A gente sobreviveu, a gente está aqui, a gente está segura. Às vezes funcionava, às vezes não. O processo foi brutal, mais brutal do que eu podia imaginar. O advogado de Ricardo, um homem caro chamado Dr. Augusto Ferreira, de terno italiano imaculado e sorriso de tubarão que sabia exatamente onde morder, fez de tudo para me destruir. Não apenas desacreditar, destruir. Transformar cada pedaço da minha vida em munição contra mim. Questionou minha sanidade mental desde a primeira oportunidade.
trouxe à tona cada erro que eu tinha cometido na vida, cada momento de fraqueza, cada decisão questionável. Aquela vez que fui hospitalizada por 3 dias por um ataque de ansiedade severo depois do meu primeiro divórcio, quando a Júlia tinha 7 anos e eu estava desempregada e desesperada, ele transformou isso em histórico documentado de instabilidade mental e tendências autodestrutivas. O fato de ter mudado de emprego 3 vezes em 5 anos, procurando melhores oportunidades e salários, virou incapacidade crônica de manter compromissos e relações profissionais estáveis. A medicação para a ansiedade que meu médico tinha prescrito anos atrás, que eu tomava ocasionalmente quando não conseguia dormir, foi apresentado como dependência química de substâncias controladas. Senhora Vera, ele tinha dito num dos interrogatórios, aquela voz suave mas venenosa ecoando pelo tribunal. A senhora não acha que é conveniente demais? Seu casamento estava ruim. Seu marido estava prestes a descobrir certas indiscrições suas. Ele pausou, deixando a palavra flutuar no ar como acusação. E de repente sua filha adolescente, que nunca aceitou o padrasto, houve uma conversa que justificaria não apenas o divórcio, mas a destruição completa da reputação dele? Não foi assim. Eu tinha protestado, mas ele continuou como se eu não tivesse falado. Uma conversa às 2 da manhã, que por acaso continha cada detalhe necessário para incriminá-lo. Que por acaso foi ouvida por uma menina que tinha todos os motivos para querer se livrar do padrasto. A senhora não acha isso suspeito? Cada palavra era uma facada. Cada insinuação era veneno derramado na minha reputação. E o pior era ver o júri anotando, franzindo senhos, começando a duvidar. Eles tentaram pintar um retrato de uma mulher desequilibrada que tinha inventado uma fantasia elaborada porque não conseguia aceitar que seu casamento estava fracassando. Que tinha manipulado psicologicamente a própria filha, uma criança vulnerável, para acreditar em mentiras e validar suas paranoias. Que as fotos eram falsificadas. Qualquer criança com um smartphone consegue manipular imagens hoje em dia, meritíssimo. Que o veneno era para ratos. Ricardo tinha encontrado uma infestação séria no porão e estava lidando com o problema discretamente para não alarmar a esposa, que já estava emocionalmente frágil. E você, conseguiria ficar em pé enquanto estranhos destroem sua vida inteira na frente de uma sala cheia de pessoas? Teve momentos que eu quase desmoronei. Teve um dia, durante um depoimento particularmente cruel, onde o advogado dele me fez relembrar cada momento íntimo do meu casamento. Cada vez que eu tinha sido feliz com Ricardo, tentando provar que eu tinha inventado tudo, que eu corri para o banheiro e vomitei. Fernanda me encontrou no chão, chorando, dizendo que não conseguia continuar. Você consegue. Ela tinha segurado meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhar nos olhos dela. Você já fez a parte mais difícil. Você sobreviveu a ele tentando te matar. Isso aqui? Isso é só teatro. Palavras. E palavras não podem te matar. Não de verdade. Mas palavras machucam. Machucam muito. Principalmente quando são ditas na frente da sua filha, na frente de estranhos, na frente de um júri que vai decidir se você está dizendo a verdade ou se é só uma mulher louca procurando atenção. O momento decisivo do julgamento veio na 3ª semana. A perícia sobre o caso de Carolina Mendes, a primeira esposa de Ricardo, foi concluída. E o laudo foi devastador para ele. Exumaram o corpo dela. Encontraram arsênico nos ossos, nas unhas, no cabelo. A mesma substância que estava no frasco do escritório de Ricardo. A mesma substância que ele tinha planejado usar em mim. Carolina Mendes não tinha morrido de ataque cardíaco natural. Tinha sido envenenada. Lentamente. Metodicamente. Ao longo de semanas, talvez meses, Ricardo tinha matado a primeira esposa dele exatamente do mesmo jeito que planejava me matar. Quando o promotor apresentou o laudo, vi o rosto de Ricardo mudar. Pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, vi medo real nos olhos dele. Medo de ser pego, medo de perder o controle da narrativa, medo de que a verdade fosse finalmente mais forte que suas mentiras. Não, ele tinha sussurrado, mas o microfone pegou. Não, isso não é possível. Isso foi... Eles plantaram isso. É mentira.
Senhor Mendes, o juiz tinha falado com voz dura. O senhor terá a oportunidade de se defender. Por ora, contenha-se. Mas Ricardo não se conteve. Ele começou a falar, rápido, desesperado, dizendo que era uma armação, que a Vera tinha planejado tudo, que ela tinha envenenado Carolina de alguma forma, mesmo eles nunca tendo se conhecido, que era uma conspiração. E foi ali, naquele momento de desespero, que a máscara dele finalmente caiu completamente. O júri viu. O juiz viu. Todos na sala viram. Não era mais o empresário charmoso e respeitado. Era um homem encurralado, mentindo freneticamente, tentando salvar a própria pele. O veredito veio 2 semanas depois de um julgamento que pareceu durar uma vida inteira. Cada dia no tribunal era uma tortura. Cada testemunha que o advogado de Ricardo trazia para falar bem dele, colegas de trabalho que o adoravam, vizinhos que achavam ele um cavalheiro, o gerente do banco que confirmava que ele sempre foi responsável e honesto, era mais uma pedra no meu estômago. Júlia estava segurando minha mão tão forte naquele dia final que meus dedos estavam dormentes, brancos, mas eu não pedi para ela soltar. Precisávamos uma da outra. Fernanda estava do outro lado, rígida como pedra, a mandíbula tensa, os olhos fixos no júri, como se pudesse convencê-los só com a força da vontade. O silêncio, quando a jurada-chefe se levantou, foi absoluto. Consegui ouvir meu próprio coração batendo. Consegui ouvir a respiração rápida da Júlia. Consegui ouvir Ricardo murmurando alguma coisa para o advogado dele, provavelmente confiante de que ia sair livre. Nós, o júri, no caso do Estado versus Ricardo Mendes, consideramos o réu culpado de tentativa de homicídio qualificado em 1º grau. Meu mundo parou. Recomeçou. Parou de novo. A voz da jurada-chefe continuou, mas parecia vir de muito longe, através de água. Culpado de homicídio qualificado em 1º grau pela morte de Carolina Mendes, culpado de fraude financeira em múltiplas instâncias, culpado de apropriação indébita, culpado de falsidade ideológica, culpado de falsificação de documentos, culpado, culpado, culpado. Cada palavra era uma libertação. Cada palavra era uma validação que eu não sabia que precisava tanto. Cada palavra era a confirmação de que eu não estava louca, de que não tinha inventado nada, de que tinha acontecido de verdade. A verdade tinha vencido. Finalmente, impossível, mas verdadeiramente, a verdade tinha vencido. Ouvi Júlia soluçar ao meu lado. Olhei para ela e vi lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela estava sorrindo. Sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Abracei minha filha ali, no meio do tribunal, enquanto Ricardo era algemado e levado embora gritando que era inocente, que isso era um erro, que iam pagar por isso. Mas suas palavras não tinham mais poder. Não sobre mim, não sobre a Júlia, não sobre ninguém. A sentença veio 1 mês depois. 35 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, antes de cumprir pelo menos 25. Ricardo Mendes, que aos 43 anos achava que tinha a vida toda pela frente, ia morrer na cadeia. Senti alívio, mas também senti vazio, como se tivesse passado tanto tempo lutando, sobrevivendo, me provando, que agora que tinha acabado, eu não soubesse mais o que fazer. Quem eu era sem essa batalha? Quem eu era além de vítima e sobrevivente? Você é Vera, Júlia tinha dito naquela noite quando confessei meus sentimentos para ela. Você é minha mãe, é professora, é forte, é corajosa. É todas essas coisas, e nenhuma delas tem a ver com ele. Ele não te define. Nunca definiu. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Quando minha filha tinha crescido tanto? Quando ela tinha se tornado tão sábia? Eu te amo tanto, sussurrei, abraçando ela. Você me salvou, de verdade. Se não fosse por você, a gente salvou uma a outra, mãe. Ela repetiu as mesmas palavras que tinha dito naquele dia no táxi, há mais de 1 ano. Sempre foi nós duas, sempre vai ser. Os meses seguintes foram de reconstrução, lenta, dolorosa, mas constante. Voltei a dar aulas na universidade. Os colegas me receberam com apoio, com compreensão. Alguns me evitavam, acho que não sabiam o que dizer, mas a maioria foi gentil.
Júlia voltou a sair com as amigas. As notas melhoraram. Os pesadelos diminuíram. Ela até começou a namorar um menino da escola. Um garoto tímido de óculos que a tratava com uma delicadeza que me fazia chorar de alívio. Vendemos a casa. Não conseguíamos mais viver ali, não depois de tudo. Compramos um apartamento menor, mais aconchegante, sem fantasmas nas paredes. Júlia decorou o quarto dela com posters de bandas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu montei uma pequena biblioteca na sala. Recomeçamos. Teve dias ruins ainda. Dias que o pânico voltava do nada. Dias que eu via um homem na rua que se parecia com Ricardo e meu coração disparava. Dias que Júlia trancava a porta do quarto 3 vezes antes de dormir, checando pela 4ª vez se estava realmente segura. Mas esses dias foram ficando mais raros, e entre eles começaram a aparecer dias bons. Dias que eu ria de verdade. Dias que eu e Júlia fazíamos pipoca e assistíamos filmes ruins na Netflix. Dias normais, comuns, entediantes até. E esses dias entediantes eram os mais preciosos, porque significavam que estávamos realmente vivas. Não apenas sobrevivendo, vivendo. 1 ano e meio depois do julgamento, Fernanda me ligou. Vera, tem uma coisa que você precisa saber. Meu estômago se apertou. O quê? Ricardo tentou apelar da sentença. O recurso foi negado. Acabou. Oficialmente. Não tem mais nada que ele possa fazer. Ele vai ficar na prisão pelos próximos 25 anos, no mínimo. Sentei devagar. Respirei fundo. E pela primeira vez em quase 2 anos, senti que podia realmente soltar o ar que estava prendendo. Obrigada, Fer. Por tudo. Você salvou nossas vidas. Não. Sua voz estava emocionada. Vocês salvaram as próprias vidas. Eu só ajudei a garantir que a justiça fosse feita. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Júlia estava no quarto estudando, os fones de ouvido gigantes na cabeça, cantarolando baixinho uma música que eu não conhecia. A vida normal de uma adolescente de 15 anos. Normal. Essa palavra nunca foi tão bonita. Ainda tenho cicatrizes. Júlia também tem. Cicatrizes que ninguém vê, mas que a gente carrega. Tem noites que acordo e preciso ir até o quarto dela só para ver ela dormindo, para me certificar de que está segura, de que é real, de que a gente realmente escapou. Tem dias que olho no espelho e vejo uma mulher diferente da que eu era antes, mais velha, mais cansada, mas também mais forte, mais consciente, mais viva, ironicamente, do que eu era quando estava casada com um homem que planejava me matar. Aprendi coisas. Aprendi a confiar nos meus instintos. Aprendi que amor não dói. O que dói é manipulação disfarçada de amor. Aprendi que minha filha é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Aprendi que sobreviver não é o fim da história, é o começo de uma nova. E aprendi que às vezes salvação vem na forma de um bilhete amassado, escrito com letra trêmula. Finja que está doente e vá embora. 10 palavras. Foi só isso que Júlia precisou escrever para mudar tudo, para nos dar uma chance, para provar que amor verdadeiro não é sobre grandes gestos românticos ou promessas bonitas. É sobre uma filha de 14 anos que acorda no meio da noite, ouve algo terrível e decide que vai fazer qualquer coisa para proteger a mãe dela. Hoje, 2 anos depois daquele sábado de almoço que nunca aconteceu, eu e Júlia estamos bem. Não perfeitas, não curadas completamente, mas bem. E estar bem, depois de tudo que passamos, parece um milagre pequeno que a gente conquista todo dia. Ricardo está na prisão. A casa foi vendida. As dívidas foram pagas com o que sobrou do dinheiro que ele roubou. A justiça conseguiu recuperar parte das contas offshore. A vida continua. E a gente continua com ela, mais fortes, mais cuidadosas, mas principalmente mais conscientes de que cada dia é uma escolha. A escolha de não deixar o trauma nos definir. A escolha de construir algo novo sobre as ruínas do que foi destruído. A escolha de viver, realmente viver, ao invés de apenas existir. Se você chegou até aqui na minha história, obrigada. Obrigada por ouvir, por acreditar, por entender que às vezes a vida nos coloca em situações impossíveis e tudo que podemos fazer é lutar, sobreviver e reconstruir.
E se você está passando por algo parecido, se tem uma voz pequena dentro de você dizendo que algo está errado, que alguém não é quem diz ser, que você está em perigo, por favor, escute essa voz. Confie nos seus instintos. Peça ajuda. Saia, porque você merece estar segura. Você merece estar viva. Você merece uma vida que não precise de um bilhete de advertência para ser salva. A gente merece mais do que sobreviver. A gente merece viver. E hoje, finalmente, é isso que eu e Júlia estamos fazendo. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, saber que não estamos sozinhas já faz toda a diferença.